Olá pessoal, tudo bem? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a área de gestão econômica, né, que é uma das diversas áreas que compõem a engenharia de produção. E então vamos falar um pouquinho do que significa a gestão econômica de uma empresa. Então, o objetivo básico de uma empresa é gerar lucro. Então, empresas, pelo menos do ponto de vista empresas privadas, né, que são basicamente um investimento que alguém faz esperando ter algum tipo de retorno, e esse retorno vem através do lucro. Então, como consequência, né, a maior parte das decisões de uma empresa envolve aspectos financeiros. E mesmo as empresas, por exemplo, ONGs, qualquer tipo de associações beneficentes uh, que não tem o objetivo final de gerar lucro, mesmo para essas, a gestão financeira pode ser importante, né? Porque ou mesmo empresas do governo, né, órgãos governamentais, porque, por exemplo, é muito importante gerenciar custos, gerenciar os aspectos financeiros, porque qualquer tipo de orçamento, né, de uma empresa, seja pública, privada ou uma ONG, esses recursos financeiros são limitados, então é importante gerenciar muito bem esses recursos. Então, dado que o objetivo principal de empresas privadas é gerar lucro, e mesmo que as empresas públicas e ONGs precisam se preocupar com o orçamento limitado, a maior parte das decisões de uma empresa vão envolver aspectos financeiros. Então, a produção sempre vai gerar gastos e sempre vai exigir um dispêndio financeiro, né, a produção, e sempre vai gerar algum tipo de retorno. Na maior parte das vezes, retorno financeiro, em algumas vezes, retorno social, por exemplo. Mas sempre eu vou ter gastos e vou ter retorno. Então, a parte da gestão econômica de uma empresa é a parte da empresa que vai se preocupar com esses dois aspectos: o quanto eu estou gastando e com o quanto que isso está me gerando de retorno. Bom, um aspecto importante da gente falar, né, de gestão financeira é a questão do preço de venda de um produto. Então, quem define o preço de venda de um produto? Então, antigamente, né, em muitas empresas isso acontece, né, a empresa repassa os seus custos para o preço. Então, a empresa tem um determinado custo para se produzir um produto, ela estabelece uma margem de lucro que ela deseja, e aí ela vai cobrar o preço que permite que ela recupere esses custos e mais a margem de lucro que ela deseja. Né? Então, o preço vai ser sempre o custo acrescido de uma margem de lucro. Pelo menos isso era mais comum no passado. Atualmente, né, a gente está marcado por mercados altamente competitivos, pelo menos a maior parte dos mercados é assim, e muitas vezes a empresa tem um limitado poder de determinar o seu preço de venda. Então, seu preço de venda, na maior parte das vezes, ele advém do mercado, advém de oferta e demanda. Então, dado que o preço é dado pelo mercado, a empresa não pode determinar o preço que ela quer pelo produto que ela está cobrando. A única a única forma que a empresa tem de cobrar um pouquinho mais, né, é se ela introduzir no produto algum tipo de diferenciação, algum tipo de característica que agregue valor ao produto e que faça com que os consumidores aceitem pagar mais. Mas na maior parte das vezes, o preço, a empresa não pode trabalhar muito com o seu preço, e a única maneira de que a empresa tende a aumentar a sua lucratividade é reduzir os seus custos. E essa é uma função que é tipicamente do engenheiro de produção. Quer dizer, o engenheiro de produção, nas suas várias áreas, né, de gestão de operações, de logística, mesmo de qualidade e até de gestão ambiental, o objetivo do engenheiro de produção é trabalhar para reduzir esses custos, para aumentar a lucratividade da empresa.
Bom, então, quais são as principais ciências auxiliares dessa parte de gestão econômica de uma empresa? E que num curso de engenharia de produção, geralmente, a gente tem disciplinas específicas para essas áreas auxiliares. Então a gente tem a macroeconomia, né, que é o estudo do ambiente econômico maior, o estudo, por exemplo, do que a gente chama dos agregados econômicos, por exemplo, o PIB, por exemplo, a taxa de inflação, né, que é a questão do aumento de preços de todos os produtos. Então a gente tem os índices de preço, né, os índices gerais de preço, e a inflação é o aumento desses índices gerais de preço. O PIB é o agregado de toda a produção econômica de um país. E por que é importante, né? Então, tudo isso, né, juros, inflação, impostos, são alguns elementos que são estudados pela macroeconomia. E por que é importante a gente saber como que esses elementos se relacionam, como que a política econômica do governo, por exemplo, pode influenciar, né, em juros, inflação, impostos? A questão é que a empresa toda empresa privada, ela faz parte de um mercado, né? Só que esse mercado está inserido dentro de um ambiente econômico maior. Então, para qualquer tipo de planejamento financeiro que uma empresa vai fazer, é importante a gente saber, né, como estão o ambiente econômico maior de uma empresa. Então é importante a gente saber como que o ambiente macroeconômico de um país está, né, e para a gente poder fazer qualquer tipo de previsão a longo prazo. Então, por exemplo, outro elemento da macroeconomia é a taxa de câmbio. Então, o valor do dólar, o valor do euro. Então, muitos insumos das empresas são cotados em dólar, por exemplo. Então, é importante a gente saber as perspectivas dessas variáveis econômicas mais abrangentes para se tomar qualquer tipo de decisão financeira de uma empresa. E a microeconomia é a parte da economia que estuda realmente um mercado, né? Estuda o funcionamento de um mercado específico, e toda empresa faz parte desse mercado específico. Então, basicamente na microeconomia a gente estuda a lei da oferta e da demanda e todos os elementos que compõem essa lei da oferta e da demanda. Então, por exemplo, a gente estuda a teoria do consumidor, né? Que tenta modelar matematicamente como que o consumidor faz as suas escolhas, o que ele vai consumir. Estuda a questão da teoria da firma, né, e dentro dela a teoria da produção, a teoria dos custos. Então tudo isso é estudado dentro dessa parte de microeconomia. E a economia industrial, né, que é uma disciplina mais incomum nos cursos de produção, mas no curso da Unesp Bauru, essa economia industrial ela faz parte da grade, né? Ela é um aprimoramento da microeconomia e tenta estudar aspectos mais relacionados a realmente a prática industrial. Então, por exemplo, estuda redes de empresa, como se formam redes de empresa, estudam a questão das barreiras de entrada e de saída, a questão dos índices de concentração de mercado, a questão da inovação. Então tem uma série de características que são estudadas pela economia industrial, né, nesse aprimoramento da microeconomia. Bom, então as duas principais áreas da gestão econômica que são abordadas na engenharia de produção é a gestão de custos, né? E basicamente o que a gestão de custos objetiva é determinar o quanto que eu estou gastando com cada produto. Quanto que eu estou gastando para produzir um determinado produto. E como eu falei para vocês lá em alguns slides anteriores, né, dado que o preço de um produto não é inteiramente controlado por quem está vendendo, é bastante importante eu saber quanto que custa cada produto para eu saber se esse produto está mesmo valendo a pena para mim. Ou não, ou se eu estou gastando demais para produzir um produto e o preço de venda não está pagando. Então, parece que é bastante simples eu determinar o custo de um produto. Mas quando a empresa produz um monte de produtos diferentes, então, por exemplo, uma Unilever que produz uma quantidade absurda de produtos, às vezes é muito difícil eu distribuir esses custos e gerenciar o quanto de custo se refere a cada produto. Então a área de custeio, né, a área de gestão de custos, serve para a gente trabalhar com esses custos e tentar determinar o quanto que custa cada produto. Então,
determinando quanto custa cada produto, quanto cada produto custa, né, o quanto de cada custo pode ser alocado para cada produto. A gente pode responder, por exemplo, quanto que esses custos poderiam ser reduzidos, qual é a taxa de redução desses custos. E a gente tem a parte da engenharia econômica, né, e que olha mais para a questão da produção como investimento. Então a produção é vista como um investimento que alguém faz esperando um retorno futuro. Então, só que será que investir em produção, né, investir numa fábrica de sapatos, por exemplo, ou investir numa padaria, será que esse é o melhor investimento possível ou será que era melhor pegar o meu dinheiro e deixar na poupança? Será que era melhor deixar o meu dinheiro e comprar um fundo do governo? Ou investir nas ações da Petrobras? Então, a engenharia econômica tenta avaliar a produção como investimento e tenta verificar se esse investimento vale a pena. Então, qual é o rendimento desse investimento? Então, será que a gente pode representar esse investimento que a gente faz esperando um lucro como se fosse uma taxa de juros? Então, como que a gente avalia esse investimento? Então, na engenharia econômica, a gente precisa avaliar o investimento a partir do retorno e do risco, né? Então, são dois elementos importantes para a gente avaliar um investimento e é isso que a engenharia econômica faz. Então, como eu perguntei, será que não seria melhor deixar esse dinheiro na poupança ou num investimento mais seguro, né? Porque investimento em produção sempre tem um risco envolvido, né? E às vezes esse risco pode ser maior ou menor. Então a engenharia econômica aprende a trabalhar determinando esse risco e esse retorno de investimento. Bom, então vamos falar algumas definições que são referentes a essa área de gestão econômica, tanto da parte de custeio quanto a parte de engenharia econômica. Então, primeiro, o que é custo? Custo é todos os gastos relacionados com o processo produtivo. Então, uma empresa ela faz várias despesas, né? E a gente diz que as despesas, ou melhor, ela faz vários gastos. E a gente diz que alguns desses gastos podem ser classificados como custos. E esses gastos que podem ser classificados como custos são justamente os gastos com atividades relacionadas ao processo produtivo. Então, o que não está relacionado ao processo produtivo a gente chama de despesa. Por que é importante separar custo e despesa? Porque quando a gente vai fazer o custeio de um produto, é importante a gente saber exatamente o que foi gasto exclusivamente com o processo produtivo e não com o funcionamento da empresa de modo geral. O que a gente chama de receita são tudo que a empresa recebe pela venda dos seus produtos. Chama isso de receita ou de faturamento, né? Também é outro nome que a gente costuma dar para as receitas. O que a gente chama de lucro bruto é justamente a diferença entre receita menos custo. Então, a diferença entre tudo que eu recebo e tudo que eu gasto para produzir me dá o lucro bruto desse produto. O que esse produto realmente me trouxe de ganho adicional além daquilo que eu gastei. Obviamente que o lucro bruto não é o lucro final, né, que os acionistas ganham ou que os donos ganham pelos seus produtos, né? Por quê? Porque eu preciso ainda descontar impostos, preciso descontar as despesas, então eu preciso descontar uma série de outras coisas para chegar no lucro final. Bom, falando um pouquinho mais de custos, né? A área de custeio, né, a área de gestão de custos, ela dá várias classificações para os custos, né? Isso vai ser melhor aprendido quando vocês fizerem a disciplina de custos, né? Mas, por exemplo, a gente pode dividir os custos em custos diretos, que são aqueles que são diretamente ligados a cada produto, né? Então, por exemplo, o custo de matéria-prima. A gente sabe exatamente quanto de matéria-prima. Vamos pensar no sanduíche como produto. A gente sabe quanto de carne foi para o sanduíche, a gente sabe o quanto de pão, o quanto de queijo. Então a gente consegue fazer o custeio facilmente desse sanduíche. Outra coisa é a matéria-prima, a mão de obra direta. Então, se a gente sabe quantas horas determinada pessoa trabalha na produção de um determinado produto, e é muito fácil saber que ele está trabalhando especificamente naquele produto, é muito fácil a gente pegar esse número de horas e pegar o salário dessa pessoa e dividir pelo número de horas e alocar esse custo de mão de obra no produto. Só que os custos indiretos eles se relacionam a múltiplos produtos, então não é tão direto eu fazer a alocação, né,
desse custo para cada produto. Então, por exemplo, água. Então, a água é gasta, né, em vários processos produtivos exigem água, então eu tenho um custo de água. Mas como é que eu vou dizer o quanto de água eu gastei para o produto A, o quanto que eu gastei para o produto B? Muitas vezes não é tão fácil. Né? Energia elétrica também. Então, às vezes eu não tenho medidores de energia em cada máquina, então fica meio difícil. Como é que eu vou alocar para cada produto? A mão de obra indireta, ou seja, aquela mão de obra que faz um pouquinho de tudo, ajuda em tudo e não está ligado diretamente à produção de um determinado produto. O próprio aluguel, né? O aluguel ele serve para todo mundo. É um custo também, porque sem a minha instalação eu não consigo produzir nada. Então, como é que eu vou distribuir o aluguel para um determinado produto? Então, esses são os custos indiretos. E nos custos indiretos a gente usa critérios de rateio. Então, a gente precisa pegar alguma característica do produto, por exemplo, o seu volume, o seu peso, qualquer tipo de característica que permita a gente ratear esses custos indiretos para cada produto. Então a gente usa critérios de rateio. Essa parte de ratear custos, de trabalhar com esses custos e alocar os custos para cada produto é o que a gente chama de sistemas de custeio. Então a gente basicamente, né, é um método para a gente alocar esses custos indiretos visando determinar o custo de cada produto. E a gente tem alguns sistemas de custeio que são mais importantes, né? Então a gente tem, por exemplo, custeio por absorção, que é você... o custeio por absorção é isso, né? Você pegar cada característica cada custo e tentar alocar para cada tipo de característica do produto. Então você pegar cada custo, pegar uma característica e fazer esse produto absorver esses custos a partir da sua característica. A gente pode fazer custeios por cento de custos, e aí não deixa de ser uma forma de custeio por absorção, mas em vez de alocar diretamente custeio para o produto, a gente aloca os custos para determinados centros de custos, por exemplo, uma máquina. Então a gente apura todos os custos relacionados a essa máquina, e essa máquina é o centro de custo, e a partir desse centro de custo a gente aloca para o produto. E um dos mais interessantes é o ABC, né? O Active Based Cost, que é você alocar os custos a partir de atividades. Né? Então você vai relacionar as atividades e você vai alocar você vai tentar quantificar, custear cada uma dessas atividades, e a partir dessas atividades você vai jogar os custos por produtos. E esse custo é muito legal porque dá para fazer um gerenciamento muito interessante, porque a partir do momento que a gente lista as atividades e custeia essas atividades, a gente pode ver quais atividades são necessárias ou não, quais estão alocando valor ao produto ou não, e pode, inclusive, eliminar algumas atividades desnecessárias. Mas na parte de engenharia econômica, né, a gente pode definir o que é um investimento. Então, o investimento é a aplicação de um capital com o objetivo de ter um rendimento futuro. Então, quando eu aplico um valor objetivando um rendimento futuro, a gente chama isso de investimento. E todo investimento, como eu falei para vocês, é caracterizado por duas características. Né? Caracterizado por duas características. Tem duas propriedades que os caracterizam, que é o seu retorno, né, que é a remuneração obtida no investimento relativa ao capital investido. Então, por exemplo, a gente pode dizer que esse investimento me deu um retorno de 10%. Isso quer dizer o seguinte, eu ganhei 10% a mais do que aquilo que eu investi. Então, o que eu ganhei acima daquilo que eu investi foi 10%. E outra característica importante, né, então ele costuma ser expresso numa taxa de juros, é o risco do investimento, né, que é relacionado à variabilidade do investimento, relacionado ao quanto que esse investimento varia. Então, eu tenho o meu retorno é 10%, mas qual a probabilidade de eu perder dinheiro? Ou qual a probabilidade de eu ganhar menos de 5%? Então, todas essas probabilidades tem a ver com a questão do risco, né? O quanto que esse meu retorno médio, né, de 10% pode variar, qual é a variabilidade dele. E qual a probabilidade de eu não ganhar tanto tempo quanto se esperava. Então, quando eu falo de risco, eu tenho que colocar aí nessa questão da análise de investimento
uma base mais estatística. Então, a engenharia econômica se relaciona a como que eu determino o risco e o retorno de um processo de produção. Então, como que eu determino essas duas variáveis, né? E como que eu avalio, por exemplo, se o risco e o retorno são bons o suficiente para, comparado, por exemplo, com investimento na bolsa de valores, investimento na poupança. Então, eu transformo o investimento, eu avalio o investimento como se eu estivesse avaliando qualquer outro tipo eu avalio um processo produtivo como se eu estivesse avaliando qualquer outro tipo de investimento e torno ele comparável, por exemplo, a ações, a investimento na poupança, né? Então, por exemplo, da padaria, né? O que a gente chama do investimento é o valor que eu tenho que comprar para começar essa padaria a funcionar. Por exemplo, a compra das máquinas, dos equipamentos, das instalações, tudo isso é o meu investimento. E o retorno é o lucro mensal dessa padaria, ou seja, o quanto que essa padaria vai me possibilitar de retorno, né, de ganho em cima daquilo que eu investi, em cima de todo aquele investimento, né, que eu investi para comprar essas máquinas, equipamentos, instalações. Mas será que esse retorno é suficiente para... será que esse retorno é suficiente para remunerar aquilo que eu investi? Ou será que se eu pegasse todo esse dinheiro que eu investi nessa padaria e colocasse na poupança, será que eu ia ganhar um valor maior? Então esse é o objetivo da engenharia econômica, é isso que a gente chama de viabilidade de investimento, da análise da viabilidade de investimento. Então, alguns métodos, né, mas tudo isso vai ser visto na parte de engenharia econômica de maneira mais detalhada, mas a gente tem o valor presente líquido, a taxa interna de retorno, a TIR, o payback, então são maneiras que a gente tem de avaliar o retorno de investimento. Então o VPL, por exemplo, o valor presente líquido, expressa o retorno na forma de um valor monetário. A taxa interna de retorno, a TIR, ela expressa o retorno na forma de uma taxa de juros. O payback, ele é o quanto tempo eu vou demorar para recuperar tudo aquilo que eu investi. E as medidas de risco, né, a gente tem, por exemplo, a análise de cenários, né, que consiste em você estabelecer diferentes cenários para o investimento, um cenário otimista, cenário pessimista, análise de sensibilidade, permite avaliar por exemplo, o que vai acontecer com o meu retorno se o dólar disparar. Então, permite ver a sensibilidade do meu investimento, do meu retorno, a determinadas características do meu investimento. Eu posso usar simulação, né, simulação de Monte Carlo para fazer isso. Então, são alguns métodos relacionados à engenharia econômica. Então, a viabilidade de uma padaria, por exemplo, né, vamos supor que a gente chegou num retorno médio de 5% ao mês e um risco de dar errado de 20%. E a gente teria um fundo de ações, por exemplo, que daria um retorno médio de 6% e um risco de dar errado também de 20%. Então, vale a pena investir na padaria? Né? Esse o tipo de pergunta que a engenharia econômica faz. Então, no caso, a gente tem um investimento de mesmo risco que esse fundo de ações, né? Que as duas têm um risco de dar errado de 20%, só que o fundo de ações vai dar um retorno médio de 6% e a padaria um retorno médio de 5%. Então, no caso, a gente chega à conclusão que essa padaria não é um retorno, não é um retorno viável. Por outro lado, a poupança, né, dá um retorno médio de 0,7% ao mês, mas o risco de dar errado é 0%. Então, essa é sempre uma referência importante, o investimento livre de risco. Né? Qual é o investimento livre de risco? Então, a poupança dá um retorno muito baixo, 0,7%, mas praticamente o risco de dar errado é 0%. Aí, vamos supor que eu seja um investidor que tenha uma determinada propensão ao risco. Eu quero me arriscar, eu quero ganhar mais mesmo tendo um risco de dar errado. Aí qual que eu vou escolher? Eu vou escolher mais um fundo de ações, porque ele vai me dar um retorno médio maior para o mesmo nível de risco. Então, no curso, né, de Engenharia de Produção da Unesp, né, tem a disciplina de Economia 1, que se relaciona mais ao conteúdo de macroeconomia, de Economia 2, que se relaciona mais ao conteúdo de microeconomia, Economia Industrial, né, no quarto semestre, Engenharia Econômica e Custos no sétimo semestre. Então é isso, muito obrigado e até logo.